Então, na época, eu me lembro muito bem que eu, fascinada com a ferramenta, eu queria taguear, né? Até fazer aqui um parênteses, né, para as pessoas. O que é o taguear, né? O taguear, no fundo, é você etiquetar tudo que você quer monitorar. Então, quando a gente trabalha, mesmo naquela época e hoje, a gente precisa colocar a tag de página em todas as páginas do site. Por quê? Porque ela que vai rastrear a navegação do teu usuário. E a tag de página, ela não é uma tag simples. As pessoas falam, tag de página. Mas é a tag de página responsável por inúmeras coletas de informação. Então, a tag de página conecta aonde você... Se você está usando um celular, se você está usando um computador, ela vai coletar qual é o navegador que você utiliza, qual é o sistema operacional, qual é a sua rede de internet, se você está usando rede de telefonia, sei lá, você está usando um Vivo, um Claro, um TIM, um Embratel, redes de empresas às vezes costumam ter uma rede própria, a tag de página monitora isso. Através do número de IP que você usa, ela vai te trazer também qual é a cidade onde você está, o estado, o país. Então, a tag de página é responsável por inúmeras informações. É ela que controla a nossa taxa de rejeição, né? Então, aqui falando, né, de algumas métricas, né, ela controla a nossa visita, então ela que mede o nosso tempo de visita, a taxa de rejeição, fazendo aqui um parênteses, a taxa de rejeição é quando você entra num site e não interage com ele, fecha o seu navegador, né? Ou deixa aquele navegador lá, aquela aba aberta, mas não faz nada, passou meia hora, gerou taxa de rejeição. As pessoas acham que a taxa de rejeição é gerada somente pelo fato de fechar o navegador. Não, a gente tem que olhar a regra do que é a taxa de rejeição. É uma visita que tem apenas uma interação. Então, se eu estou com uma janela aberta e não interagir em mais nada e não tem nenhuma outra captura ali, vai gerar taxa de rejeição também. Boa, tá? Que é diferente da saída, né? Que ativei na taxa de saída. E nesse caso, se eu tenho uma única página, essa página vai contar para a taxa de saída e vai contar para a taxa de rejeição. Essa contagem é para as duas, né? Ou seja, um site one page, ele tende a ter uma taxa de rejeição maior. Ele pode, na verdade, diferente, Guilherme. Se eu tenho uma única página e nessa página, eu sou um site com uma única página, se eu fizer alguma interação nela e essa interação estiver mapeada, esse site não vai ter taxa de rejeição, mas vai ter taxa de saída em 100% das situações, porque é a única página dele. Entendeu? Ótimo ponto. Entendeu? E aí tem uma outra questão aqui. Se você der um refresh na sua página, mesmo ela sendo uma single page, você dá um refresh, você mandou uma segunda page view. Mas na mesma sessão. Na mesma sessão. Aí. O que vai acontecer? Vai também evitar a taxa de rejeição. Tá porque ele conta duas interações, entendeu? No mesmo EP. No mesmo, que na verdade a gente está controlando a sessão, aí dentro da sessão tem inúmeros atributos, mas a base de contabilização disso é a sessão. Tá. Porque posso te falar uma coisa, se você abrir, o que essa sessão tem de atributos? O seu navegador, o seu IP. Imagine que eu abra uma outra navegação. Eu tenho aqui tenho na minha máquina um Chrome e um Firefox. Eu vou ser considerada duas sessões, porque a sessão também está atribuída ao navegador. Entendeu? Tá, entendi. Então vamos lá. A taxa de rejeição é basicamente quando eu fico 30 minutos sem nenhuma interação, ou se eu fico em uma só página e saio dela, né? Então, isso. Mais ou menos isso, né? Agora mas você não pode dar um refresh também. Se você der refresh, já não tem mais taxa de rejeição. Boa. E me diz uma coisa. Eu tenho alguns projetos que às vezes eu pego, por sinal, o pessoal de Datine, se estiver assistindo a gente, pega essa mensagem da Eleonora. Eleonora, eu tenho um e-commerce que eu trabalho e ele tá com uma problemática. Vê se você consegue me ajudar.
ele está com uma taxa de conversão em 0%. É um e-commerce que tem várias páginas, né? Tem página de produto, categoria e tudo mais. Eu sei normalmente, mas é uma coisa que no mercado as pessoas às vezes quase caem para trás, e até em lugares grandes, que é, cara, quando você tem no e-commerce uma taxa de rejeição em 0%, tem gente que fala, puta, tô muito bem, né? Tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. E aí eu queria ver com você, o que está acontecendo se eu tenho uma taxa de rejeição em 0% algumas das vezes? Isso daí é uma coisa que muita gente, eu falo assim, não adianta querer se enganar, porque no fundo alguém mascarou essa métrica. Tá? Boa, então ótimo. A métrica de taxa de rejeição 0 foi mascarada, tá? Então, vou dar um típico caso do que isso acontece. Na verdade, vou dar 2 exemplos. Primeiro, imagine quando você abre um site e ele automaticamente provoca um refresh da tela. Mesmo você tendo aberto o site, ele fez um refresh. O que aconteceu? Gerou 2 visitas. Desculpa, gerou 2 vezes a visualização daquela página. Matou a taxa de rejeição, 0. Então, essa é a típica situação em que a taxa de rejeição vai ficar zerada. Então, se você tem um site que está fazendo um refresh na hora que você abre, você tem um problema. Precisa resolver isso, tá? Porque não tem jeito, a gente está falando de tag de página, ela vai ser exibida. Sabe assim, não controlar a exibição da segunda, a menos que o seu desenvolvedor consiga fazer um controle para na hora do refresh não disparar a tag. Só que a gente está falando aqui de uma programação que talvez não vale a pena, é melhor você resolver a questão do refresh. Exato. Tá? Normalmente eu vou te falar qual que é o meu diagnóstico que eu acabo tirando disso, tá? É uma coisa mais básica ainda. Tag de GA instalada 2 vezes no site. Pode uma acontecer. Uma pela Tag Manager e uma pela plataforma. Pode, tem gente que faz isso. Isso é uma outra saída. Eu vou falar então, vou falar o terceiro caso. Conta. Qual é o terceiro caso? Tem muita gente que tem e-commerce e tem um banner na home, né? E está contabilizando a visualização do banner. E o banner está girando lá, está fazendo a troca. Ele está acrescentando um page view a cada... Não, ele está acrescentando um evento, que é um hit, é como se fosse um clique, né? O evento, que é o outro tipo de tag que a gente pode disparar, ela controla cliques, mas também muita gente usa ela para monitorar visualizações, e a gente pode ter visualizações de banner. Muita gente vai lá e coloca uma tag de evento para exibir o banner, para contabilizar quantas vezes o banner foi exibido. Por que ele faz isso? Porque depois ele quer calcular uma métrica chamada CTR, que é a relação de cliques do banner sobre a exibição do banner, né? Boa. Então, muita gente implementa isso. Então, implementa o clique e implementa a visualização para calcularem os CTRs. O que você deveria fazer? A contabilização de visualização deveria estar com um parâmetro no evento que chama No Interaction. No Interaction No Interaction verdadeiro significa que aquela contabilização do evento não vai afetar o cálculo da taxa de rejeição. Eu não sabia disso, não. Isso é uma dica de ouro que muita gente não sabe. Tá. O que você deveria fazer? Você pode contabilizar a visualização do banner, mas não faça essa contabilização afetar a conta da taxa de rejeição. Por quê? Porque não quer dizer que o banner está mudando que o teu cliente está interagindo. Ele está? Não está. Ele só vai interagir quando ele clicar. Se ele clicou, beleza, aí conta. Aí sim a gente vai disparar uma tag de evento normal, né? Mas você pode disparar uma tag de evento. Sabe uma outra opção também que você poderia? Muita gente usa tag de evento para monitorar a rolagem da tela. Isso, eu já fiz isso já. Vou te contar que eu já fiz. É chato. Via Tag É chato. Manager.
É chato fazer isso, mas dá para fazer. E aí você tem que considerar. Aí precisa pensar na estratégia do negócio. Para você é importante só contabilizar ou isso quer dizer para você que o seu usuário interagiu? Talvez não, você só quer contabilizar. Então você deveria fazer essa tag como no interaction. Ou seja, não conta a interação dele. Exato, a não porque interaction a rolagem na página não necessariamente quer dizer alguma coisa, né? Entendeu? Não é um engajamento, concorda? Concordo. Então é isso. Então, uma taxa de rejeição baixa, ela pode ser erro de traqueamento, configuração de GA 2 vezes, e a terceira coisa que a gente falou é basicamente configurações de eventos errados, né? Isso, seu evento, esses eventos que você quer monitorar, mas que não representam a interação do usuário, eles precisam ser monitorados como no interaction. Tá.